Olá, pessoal. Então vamos iniciar aqui a etapa 1 do nosso método de melhoria de processos e solução de problemas. Essa etapa consiste na definição do problema. E este vídeo número 1 aqui dessa etapa, ele consiste nos conceitos preliminares, o conceito do que é de fato um problema. Ok, pessoal? É muito importante essa etapa de definição do problema, porque muitas vezes a gente vivencia uma situação problema, a gente vivencia algo no nosso dia a dia que a gente percebe que não está legal, mas a gente não consegue colocar em palavras esse problema, a gente não consegue explicitá-lo. E não sei se fica claro para vocês, mas se o nosso método ele tem por objetivo melhorar problemas, a gente só vai saber se o nosso método teve sucesso se de fato o problema foi melhorado. E para que eu saiba se o problema foi melhorado, eu preciso entendê-lo bem. De nada adianta eu rodar todo o meu método, chegar a soluções, implantar as soluções e no final chegar a um resultado e eu não conseguir identificar se com esse resultado de fato melhorei o problema. Porque na verdade não tinha muita clareza desse problema. Então pensem que a definição do problema é como se fosse um alicerce, como se fosse a fundação, a base que vai servir para todo o nosso método. Nós temos que entender bem o problema, para daí a gente pensar em causas e principalmente em soluções para esse problema. Porque só com esse entendimento que a gente vai saber se de fato o problema foi resolvido ou não. Precisamos entender o problema para saber se ele foi resolvido e, ao final, se tivemos sucesso com o nosso método. E o que a gente percebe também é que muitas vezes as pessoas, sem entender um problema, elas já tentam partir para soluções. Não é muito incomum chegarmos aí para várias pessoas em várias organizações e instituições e já a discussão preliminar para a solução de um problema se pautar muito pelas soluções. Se pensa primeiro no que se quer e não se pensa muito no porquê se quer aquilo, o que quer se resolver com aquela solução em questão. Então aqui é o momento da gente respirar fundo, entender bem o nosso problema, para depois, nas próximas etapas, a gente pensar em soluções. Ok? Sendo assim, então vamos definir o que é um problema. O que de fato é um problema? Um problema pensem como um resultado indesejado, ou seja, algo que está ocorrendo do jeito que a gente não quer que ocorra. Algo que está ocorrendo distante do resultado esperado para aquela situação ou para aquele processo. Então pensem em problema muito vinculado a algo que está em descompasso com o que se espera para aquela situação ou para aquele processo. Pensem num problema, como está ali no terceiro ponto, como um sintoma indesejado, algo que se sente que não está legal, algo que não está em compasso com o que se espera. E aqui é muito importante, tá? Isso vai ser abordado um pouco mais no vídeo seguinte, mas que a gente diferencie um pouco assim do sintoma, que é o problema, das situações que estão levando a um problema. Por exemplo, muitas vezes se chega com situações, por exemplo, o meu problema é que falta automação, por exemplo, aqui no meu processo produtivo. Esse que é o problema. O meu processo produtivo ele não está nada automatizado. Vocês percebem que isso não é um problema? Porque isso não é um sintoma, não é algo vinculado ao resultado esperado de um processo. O problema pode ser, por exemplo, que o meu processo produtivo está demorando demais. E isso é um problema. A demora no meu processo produtivo. Problema. Agora falar, o meu problema é que as máquinas são muito velhas, que o meu processo não é automatizado, ou numa situação administrativa, o meu problema é que eu não tenho um sistema para o meu processo. Nada disso é um problema. Um problema é está demorando demais o meu processo. O meu processo produtivo está produzindo peças que estão em descompasso com o que o cliente quer. O meu problema é que, sei lá, o meu processo de licitação está demorando demais e assim por diante. E dentro do problema, para caracterizá-lo bem, é importante que fique claro um gap entre a situação atual, que é o que está acontecendo, né, nesse momento, e a situação desejada. Então, o meu problema vai ser um descompasso em o que está acontecendo hoje
e o que eu gostaria que estivesse acontecendo, o comportamento do processo hoje e o comportamento esperado do processo no futuro. Então, um problema seria, por exemplo, usando ali o exemplo do processo produtivo, hoje está demorando 2 horas para produzir essa peça. No entanto, o ideal é que demore 1 hora. Então, eu tenho claramente um problema que é a demora, então é um sintoma, a demora no processo, e eu ainda consigo especificar os parâmetros. Por exemplo, deveria acontecer em 1 hora e ele está acontecendo em 2 horas. Então há um gap de 1 hora para ser resolvido. Então eu vou saber se eu solucionei o meu problema ao final do meu método, lá no final do meu método, se eu conseguir consumir essa 1 hora. Outro exemplo, o meu processo licitatório está demorando 6 meses e deveria demorar 3 meses. Lembrando que são só exemplos hipotéticos. Então, claramente, se está demorando 6 meses e eu gostaria que demorasse 3 meses, há um gap, há um espaço de 3 meses para ser resolvido. Então eu tenho problema novamente aqui nesse exemplo de tempo, e o tempo que tem que ser, o gap que está caracterizando esse tempo excessivo, é a distância de 6 meses para 3 meses, logo 3 meses de distância, que é o gap, 3 meses que tem que ser encurtado determinado processo. Vejam então que problema não é falta de sistema, máquinas antigas, sei lá eu, servidores que não estão treinados, entre outras coisas. Problema é um sintoma. Não confundir problema com situações que levam ao problema, que a gente vai discutir um pouco mais no vídeo a seguir. E o problema, ele pode ser de duas naturezas. Ele pode ter a natureza de eficácia, que está vinculado aos objetivos daquele processo, aos objetivos daquela situação, ou pode ser relacionado à eficiência, que está relacionado ao consumo de recursos para atingir tais objetivos. Dando um exemplo bem lúdico, digamos que um aluno ele se comprometeu, ele tem como objetivo passar com conceito A em todas as disciplinas. Ele não vai ter tido um problema se ao final do semestre, o objetivo dele era ao final do semestre passar com conceito A em todas as disciplinas. Ele, ao final do semestre, tiver atingido A em todas as disciplinas, ele atingiu o seu objetivo. Ele vai ter um problema de eficácia se, por exemplo, ele, ao final do semestre, ele teve 2 As, 2 Bs, digamos que de 6 disciplinas, um C e um D. Vocês veem que ele não atingiu o objetivo. Então, a eficácia está muito relacionada ao resultado do processo, ao que é produzido ao final do processo, à qualidade daquilo que está produzido ao final do processo. Por isso que a gente fala que é um problema relacionado à qualidade ou satisfação. Daí, satisfação pode ser satisfação do cliente ou do usuário que vai receber esse processo, o resultado desse processo. Já eficiência está relacionado ao consumo de recursos para atingir esse objetivo. Então, por exemplo, digamos que o meu aluno, ao final de todo esse do semestre, ele conseguiu atingir o conceito A em todas as disciplinas. No entanto, ele acabou ficando doente porque ele não dormia, estudando todas as madrugadas, perdeu todos os amigos, perdeu suas relações familiares, gastou dinheiro com professores particulares, ou seja, consumiu uma série de recursos para atingir esse resultado. Ele atingiu o resultado, ele foi eficaz. No entanto, ele não foi eficiente, ele consumiu muito dos seus recursos para atingir aquele resultado. Então, eficiência está relacionado ao consumo de recursos para determinado resultado. Então, ali pode estar relacionado a tempo, custo e assim por diante. Num processo produtivo, como estávamos utilizando o exemplo, se eu produzo as minhas peças dentro das especificações do meu cliente, eu fui eficaz. Mas se eu levei muito tempo para produzi-la, eu não fui eficiente. Ou se eu tive muito custo, gastei muito para produzi-la, também não fui eficiente. Então, o problema ele pode ser de eficácia, de eficiência e, obviamente, eu posso ter problemas de eficácia e eficiência. Eu posso estar produzindo, por exemplo, peças ruins, resultados ruins e ainda consumindo muitos recursos para isso. Ok? Então, essa aqui é mais uma definição apresentando as duas dimensões que podem estar o problema, e o problema, obviamente, pode estar, inclusive, nas duas dimensões de eficácia e eficiência.
Ok, pessoal? Então finalizamos aqui os conceitos preliminares e em seguida vamos explorar um pouco mais a diferença crucial entre problema e causa. Muito obrigado.